Boa noite e bem-vindos ao Espaço Cultural da CPFL. Apresentamos esta noite no projeto Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, o módulo Café Filosófico, Crise e Criação, as relações pessoais, os sentimentos e a vida cotidiana, que tem como curador o professor Renato Giannini Ribeiro, professor titular da USP. O convidado desta noite é o psicanalista Jorge Forbes, que apresenta uma reflexão em torno do tema A Compaixão. Jorge Forbes é pós-graduado em psicanálise pela Universidade de Paris 8, foi professor de psicanálise, linguística e semiótica na USP, membro da Escola Europeia de Psicanálise e presidente do Instituto de Psicanálise Lacaniana. Também é autor de vários livros e artigos. O objetivo do módulo Café Filosófico é considerar criticamente questões pouco usuais, sempre pensando como a imaginação, a emoção e o inconsciente contribuem para a vida social, e sempre acreditando que a vida social não está apenas nas esferas de grandes dimensões, mas frequentemente na meticulosa reinvenção do cotidiano. Convidamos a todos para essa palestra e lembramos a todos que nós temos uma exposição, uma mostra da coleção Metrópolis, convidamos todos a conhecer, nós temos monitores, aproveitem porque vai ficar aberta das 8 da manhã às 10 da noite. Então depois da palestra provavelmente terá um tempo para visitar, para ver a mostra. Bom, vamos receber com um aplauso caloroso o professor Jorge Forbes. Ok. Tá certo. Tá certo porque a compaixão representa um sentimento natural que, moderando em cada indivíduo a ação do amor de si mesmo, concorre para a conservação mútua de toda a espécie. Ela nos faz, sem reflexão, socorrer aquele que vemos sofrer. Ela, no estado de natureza, ocupa o lugar das leis, dos costumes e da virtude, com a vantagem de ninguém sentir-se tentado a desobedecer à sua doce voz. Ela impedirá qualquer selvagem robusto de tirar a uma criança fraca ou a um velho enfermo a subsistência adquirida com dificuldade, desde que ele mesmo possa encontrar a sua em outra parte. Ela, em lugar dessa máxima sublime da justiça raciocinada, faz a outrem o que desejas que façam a ti. Inspira a compaixão a todos os homens. Esta outra máxima de bondade natural, bem menos perfeita, mas talvez mais útil do que essa que eu acabei de falar. Alcança teu bem com o menor mal possível para qualquer outro. Jean-Jacques Rousseau. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 1754. Eu começo por essa referência, talvez a mais importante na discussão do tema compaixão. Rousseau é tido como um dos filósofos que mais se debruçou sobre esse tema, para colocar de cara a profunda simpatia que nós temos pelo sentimento da compaixão. Simpatia essa, talvez, que junto com todo o esforço da CPFL, da TV Cultura, e mais esse friozinho, fez com que nós sejamos tantos aqui hoje à noite no Café Filosófico.
e infelizmente alguns que o Augusto Rodrigues deixou na calçada e não deixou entrar, negando o seu passado de lutas e combates. Onde é que está o Augusto? Ah, tá, é ele. Então, não. A compaixão, eu insisto, é um sentimento, uma virtude, não sei, simpática. E quando meu querido amigo Renato Giannini Ribeiro me convidou para falar no módulo dele, eu fiz o mesmo, convidei que ele falasse no meu módulo, que começa em agosto. Ele disse, eu queria que você falasse sobre compaixão. Eu falei, mas Renato, compaixão é um tema de filósofo, eu sou psicanalista. Você sabe o que eu vou falar sobre a compaixão? Eu falei, sei, você vai falar mal. Aí eu perguntei, e por que eu vou falar mal, Renato? Porque você é cruel, né? Analista é cruel. Tá aí. Isso me deu mote para lançar a nossa conversa nesse café. Eu acabei de ler Rousseau e realmente, quem não gostaria que houvesse esse sentimento em todos nós inerente à natureza, antes de qualquer meio que a cultura nos alcançasse, que nós tivéssemos esse sentir pelo outro, vamos ver como é que nossos dicionaristas falam. Peraí. Esse sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado de desejo de minorá-la. Essa participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Esse sofrimento comum, essa comunidade de sentimentos, opiniões comuns, tudo isso é o que o Wise nos fala, enquanto que Aurélio fala que a compaixão é um pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor, o mal de outrem. Ele diz que é piedade, seria discutível, pena, dó, condolência. Notem, eu gostaria de, em algum momento, quero falar sobre isso, notem a presença da dor, a presença, às vezes, do termo simpatia, mas acho que para todos nós aqui é sensível que ter compaixão não é ter simpatia. Simpatia não está vinculado à dor, é um sofrimento. Compaixão está vinculado à dor, é um sofrimento. E, no entanto, para os dicionaristas são sinônimos. Compaixão vem do latim e simpatia vem do grego. E por que, de repente, elas deixaram de ser sinônimos? Enfim, volto à questão inicial. Dizia que quando Renato Giannini me pede para falar sobre compaixão, diz que eu vou falar de uma forma cruel, antepondo que a diferença da compaixão seria a crueldade. Aquele que não tem compaixão, aquele que não sente a piedade, aquele que não sente o sofrimento do outro, aquele que não se irmana a dor do outro, seria alguém cruel. Ou seria alguém indiferente. Então, diria que nós podemos antepor a compaixão, o sentimento da crueldade, ou nós poderíamos antepor a indiferença. Eu vou antepor um terceiro aspecto. Eu vou antepor a compaixão e responder a Renato Giannini Ribeiro que se um psicanalista não defende a compaixão, Rousseau faz, ele é um naturalista. Mas se um freudiano, ou alguém de formação lacaniana, eu fui aluno dele, Jacques Lacan, não defende com a veemência que Rousseau o faz, não é nem por ser cruel, nem por ser indiferente, mas é porque entende que existe uma outra solução para o laço social, que é a responsabilidade amorosa. Eu gostaria de antepor a compaixão
a responsabilidade amorosa e dizer mesmo que a compaixão é irresponsável. Claro que com isso eu estou provocando. Mas dizer que é irresponsável porque irresponsável são os sentimentos naturais. Uma pessoa é responsável de ter sede. A pessoa é responsável de não conseguir se suicidar tampando o nariz. Se alguém quiser suicidar aqui, não é um bom método, né? Porque é impossível, né, necessariamente a pessoa destampará o nariz e respirará, porque a respiração não é da nossa responsabilidade. Se Rousseau coloca a compaixão numa natureza anterior a qualquer aspecto da cultura, sob esse ponto de vista, eu chamaria que a compaixão é irresponsável, e sendo irresponsável ela não pode ser uma virtude, porque não existe virtude irresponsável. É característica da virtude aquele que aporta ser responsável por ela. E, no entanto, insisto, nem tudo está perdido. No entanto, acho que o que nos une hoje nessa discussão aqui é saber o que eu posso, então, se não é pela compaixão, se não é pela naturalidade do sentir com o outro e não querer fazer mal ao outro, o mal esse que não quero que façam a mim, e se aquilo que eu obtenho na vida deve ser com o menor sofrimento possível para aqueles que me cercam, a última das definições de Rousseau, a definição popular, o que eu posso antepor? Já disse, a responsabilidade amorosa. Mas antes de chegar a ela, eu quero justificar o motivo disso. Por que é necessário nós pensarmos no que nos une? Se é necessário pensar, se é necessário buscar categorias, se é necessário discutir, se a gente se reúne num café, se a gente fala com quem nos assiste nesse momento na TV Cultura, é porque isso não é um dado, isso não é algo adquirido, né, que já está, mas é algo a ser construído. É algo a ser construído em pessoas, na categoria humana, cuja identidade é bastante problemática. Eu passo ao meu segundo ponto. Eu tentarei ser breve nessa exposição, eu quero só fazer algumas provocações, ou seja, trazer certos elementos para todos nós falarmos, para provocar, né? Então, eu dizia, eu gostaria de discutir com vocês o aspecto da alienação da identidade humana, trazendo um modelo simples, criado por Jacques Lacan há muito tempo atrás. Ele começou a pensá-lo em 1936, quando ele achou necessário dizer que havia um engano muito grande das pessoas ao pensar que elas ficariam melhor no famoso fortalecimento do ego. E ele, inquieto com aquilo, dizia, mas por que as pessoas estão tão felizes da vida em fortalecerem o ego, massagearem o ego, alisarem o ego, tratarem bem o ego, quando o ego é o local da alienação? O ego, de certa forma, é uma enganação, né? Por que as pessoas querem, portanto, tanto se enganarem? Isso chocou, porque na época a psicanálise era uma psicanálise de fortalecimento do ego. E ele bolou um modelinho, que eu pediria ao Philip Charter, ele bolou um modelinho que eu queria mostrar para vocês, bastante simples, que me ajuda a pensar de que maneira surge... Quem pode me ajudar aqui com o Philip Charter? De que maneira a compaixão interessa a uma reflexão psicanalítica e o que eu quero dizer
sobre a responsabilidade amorosa. Então, espera um pouquinho. Eu preciso da câmera. Ela precisa também. Ok. Ah, tem duas câmeras, não tinha visto. Ok, tudo bem. Não, mas tem gente aqui também. Tem gente, câmera, já se vê que a identidade é acendida. Bom, então eu quero mostrar para vocês de uma forma bastante sumária algo pelo qual todos nós um dia passamos na vida. Porque supõe-se que todas as pessoas que estão aqui têm um nome. Eu gostaria de lembrar de que maneira surge esse nome. A ideia é a seguinte. A ideia é que, diferentemente dos animais, o ser humano, do ponto de vista freudiano, o ser humano é um ser incompleto. Incompleto quanto a quê? Incompleto quanto à sua possibilidade de sobrevivência. Incompleto quanto ao reconhecimento das suas necessidades, incompleto quanto ao reconhecimento dos seus próximos, bastante diferente da defesa de Rousseau. Incompleto a tal ponto que, se deixado a sua própria sorte, morre em pouco tempo. Poderíamos representar esse ser incompleto, né, como um ser fragmentado. Né, que falta uma costura, falta uma sutura para que esse ser possa estar integrado. Lacan bola esse modelinho através de algo que ele traz da neurologia, que é o atraso no ser humano, da maturidade, da maturação da bainha de mielina que envolve os neurônios e que é necessária para passar a corrente nervosa, a corrente elétrica nos nervos, como se fosse um fio desencapado. Um fio desencapado entra em curto-circuito. Então é necessária essa bainha para que funcione o nosso sistema neuronal, nos dando a sensação de integridade. Nós não teríamos isso, e isso seria um dos fatores que faria que nós tivéssemos uma sensação de incompletude. Imaginemos agora que nós possamos colocar um espelho frente a esse ser incompleto. A imagem do espelho não será incompleta. A imagem do espelho será completa. E eu posso precipitar uma identidade nesse ser, suturando-o através dessa imagem. Exemplo: uma criança faz "Uá!" e a mãe diz, né, está com dor de ouvido. Faz "Nhei!" e a mãe diz, está contente para burro. Faz "Uó!", né, diz, nossa, coitadinho, está com uma fome hoje. O pai normalmente olha estarrecido, né, desconfiadíssimo, se segurando para não dizer que está em presença de um delírio fantástico. Né? E se não o diz é porque funciona, é um delírio que funciona. Né? Primeiro funciona, e se não houvesse, o filho dele morreria. Né? Então ele fica quieto, mas os pais aqui presentes, né, duvido que alguém tenha aprendido a delirar, ao menos de uma maneira tão eficiente. Né? Com A, com E, com O, né? O pai normalmente a primeira coisa que faz é levar a camisa do time de futebol, né, na criança e coisas assim. Bom, com isso eu quero dizer que esse espelho não é um espelho passivo, mas é um espelho ativo, primeira coisa. Segundo,
que esse espelho, ele é ativo, ele é cheio de vontade de completar esse ser. Se alguém aqui se chamar José ou Pedro, não quer dizer muita coisa, mas se alguém aqui se chamar Napoleão, né, não peço que levante a mão, mas se chamar Napoleão, né, Jesus, né, Maria das Graças, Madalena, né, não é muito difícil a gente perceber, ao menos o início de um projeto que foi feito em relação a esse Lacan chama isso de pedaço de carne. Eu tenho medo de falar isso, porque as mulheres ficam muito bravas. Mas aí, isso a gente vê na maternidade até hoje, não é? Quando um casal vai ver a criança, né, e a mulher diz, mas que gracinha, né? E o homem diz, realmente. Não, naquele berço lá, não é naquele que você está olhando. Bom, enfim, há uma precipitação de identidade e há uma alienação numa imagem. Outro exemplo de como é que é feita essa alienação. Por exemplo, o exemplo mais simples é de uma necessidade mais fundamental, já falei dela hoje, tomar água. Há uns 2 anos de idade, 3, sei lá, o Zezinho chega para a mãe e diz, mamãe, Zezinho quer água. E a mãe diz, meu filho, não é Zezinho que quer água, é eu quero água. Não dá, não vamos fazer a piadinha, você também, mamãe? E aí existe a briga, né? Eu, Zé, a gente sabe quem ganha essa briga. É para não morrer de sede. O Zezinho, que estava aqui, que o eu era esse, o Zezinho assume o dito José, o falado José, o nomeado José. E a partir desse momento, ele aliena a sua identidade no espelho, ou no outro, ou na linguagem, ou na sociedade, enfim. Ele aliena no outro, para falar de uma maneira genérica, e como esse outro é importante, vamos dizer que esse espelho seja um outro grande. Ele aliena a sua imagem no outro. Esse exemplo simples faz com que Lacan lembre a todos que não se orgulhem tanto dos seus egos, porque é a mesma coisa que dizer, olha o tamanho da minha hipoteca, né? Porque o ego é uma hipoteca que vem do outro. Essa seria, vamos dizer, a primeira conclusão importante. A segunda conclusão, o segundo, não sei bem conclusão, o segundo aspecto que a gente pode retirar disso. Tudo aquilo que eu era encontra lugar na representação do outro? Dito assim, não parece café filosófico, parece filosófico, né? Tudo aquilo que eu era encontra representação no discurso do outro, fica acadêmico, né? Se eu disser para vocês, para tudo tem remédio, é a mesma coisa. A frase é igual, né? Só que não é acadêmico, é popular, né? Um é música clássica, outra é música popular. Quando uma pessoa pensa que para tudo tem remédio, e nós estamos numa época do para tudo tem remédio, vejam as capas das revistas semanais, elas têm as bulas semanais, o estresse, a angústia, o TCC, sei lá o quê, toque. Antigamente toque era ginecologia, eu vou fazer um toque. Agora é outra coisa. Bom, então, o para tudo tem remédio é imaginar que eu possa capturar integralmente este corpo. Por isso que existe uma forte tendência que imagina que para tudo tem remédio. Não é
a posição psicanalítica? A posição da psicanalítica poderia se resumir numa frase, por exemplo, que diria, é uma frase de um político francês, não é conhecido, que ele dizia, não há problema, não há nenhum problema que uma falta de solução não resolva. Essa frase se antepõe a uma tendência forte do para tudo tem remédio. Não há problema que uma falta de solução não resolva. Por quê? Porque se para tudo tiver é bonita, mais perfeito, se para tudo tivesse remédio, né? Se para tudo tivesse remédio, seria possível traduzir completamente, por isso que eu falei que nós somos incompletos, seria possível traduzir completamente a essência do homem, a essência do homem fica muito, a essência de cada um, né? A essência de cada um no outro, num nome vindo do outro, num remédio, numa bula, na ciência, numa tecnologia, no que for. A posição psicanalítica é que não para tudo tem remédio. Que quando existe essa passagem desse corpo fragmentado para esse corpo alienado, você organiza o corpo de certa forma. De certa forma, não. Você dá uma forma a esse corpo que não tinha. Um pouco como fizeram os portugueses ao chegarem ao Rio de Janeiro. Eles fizeram várias coisas, vou falar de uma só. Né? Eles veem, por exemplo, aquele Corcovado magnífico, mas aquela confusão da montanha e da floresta tropical. Imediatamente debaixo do Corcovado eles fazem um jardim botânico, que é colocar um pouco de ordem nessa bagunça. Né? Palmeiras à direita, coqueiros ali no fundo, samambaias um pouco mais para a esquerda, assim, né? Aqui um pouco de lírios, orquídeas, vocês só aparecem de vez em quando, vocês vão ficar lá atrás. Né? Enfim, e o jardim botânico é um cartesianismo vegetal. Né? E nós temos ao mesmo tempo o cartesianismo vegetal, que seria isso daqui, e por outro lado nós temos uma floresta tropical. Isso é uma forma vulgar de café filosófico. De dizê-lo. Se vocês quiserem um filósofo para melhor dizer isso, eu diria que, por exemplo, na língua alemã, existem dois corpos. No Brasil só tem um, né? Corpo. Nós não temos duas palavras para falar corpo. Né? Boazuda não quer dizer corpo. Né? Nós só temos uma palavra para falar corpo. Em alemão, por exemplo, em grego também, mas são palavras distintas. Em alemão nós temos duas palavras, nós temos a palavra Leib, é a palavra Körper. E a palavra Körper é o corpo organizado. Körper é o corpo organizado, é o corpo da medicina, é o corpo que você pode esquadrinhar. E o Leib, será que é isto? Leib? Ou é o contrário? É o contrário? Obrigado, heideggerianos presentes. Daqui é um B, viu? E existe um outro corpo, um corpo de uma outra extensão, que não é esquadrinhado, que se chama Leib. Seria talvez uma tentativa das pessoas que pensam que para tudo tem remédio, um dia desaparecer com Leib e fazer tudo um Körper, ou transformar tudo num jardim botânico. Estão conseguindo fazer algo no Rio, mas não é bem isso, não é conseguir transformar a montanha num jardim botânico. A ideia da psicanálise é que existe alguma coisa desse corpo
que não entra na imagem. Eu não tenho a menor ideia do que seja, então represento como uma coisa mesmo. Alguma coisa que não é especularizável. Essa alguma coisa que não é especularizável persegue a pessoa. Essa alguma coisa que não é especularizável persegue a bruxa de Branca de Neve. Né? Será que ainda tem no mundo alguém mais bonito que eu? Branca de Neve ainda existe. Né? Essa coisa não especularizável persegue Carlos Drummond de Andrade. Essa maldita pedra no meio do caminho, o que eu faço com ela? Né? Eu incorporo no meu verso, né? E repito até fazer com que ela se integre à minha própria vida, e todas as pessoas que digam que existe uma pedra no meio do caminho, saibam que isso foi de Carlos Drummond de Andrade. Enfim, existe uma possibilidade de nós nos associarmos, não por uma relação egóica. E a compaixão representa uma relação egóica. Não por uma relação egóica, mas por uma posição frente a esta alguma coisa que lembra cada um de nós, como diria Chico, que tem um japonês atrás de mim. Que eu não consigo falar tudo, você se lembra da música, né? Não? Ele está no orelhão, ele está fora do Brasil, está desesperado, ele tem que desligar, tem um japonês atrás de mim, canta a música. Né? Eu acho que é Chico e Francis Heimer. Enfim, alguma coisa que sempre lembra que a qualquer momento alguém pode vir nos cobrar essa hipoteca. E a psicopatologia psicanalítica, de certa forma, são maneiras de falar da forma que as pessoas se defendem da alienação nesse corpo. O obsessivo, por exemplo, vai dizer que a única coisa que importa na vida é essa imagem. Por isso que ele é absolutamente dependente do que vão pensar de mim. Por isso que é um moralista. Ele é um moralista que cumpre bem as regras de uma determinada moral e jamais diz eu quero alguma coisa, diz se você quer ir ao cinema comigo, eu vou com você. Eu faria uma atenção a você. Né? Mas ele nunca diz nada, né? E se protege de qualquer coisa possa abalar essa imagem. Os quadros histéricos vêm ao oposto disso. Vêm dizer que todas as imagens são insuficientes. Tudo aquilo que é oferecido é pouco. Né? Qualquer presente é pouco, qualquer troféu é pouco. A histérica aponta sempre que existe algo além da imagem. Por isso que elas incomodam tanto os homens, porque os homens, contrariamente ao que se pensa que são as mulheres que pensam na imagem, né, os homens adoram os troféus. Né, e as mulheres têm sempre um muxoxo frente aos troféus dos homens, para o desespero deles. Né. Mas sempre apontam que existe alguma coisa a mais. Por isso que a psicanálise deve muito a elas. Deve muito a elas no sentido delas apontarem e dizer tem alguma coisa a mais daquilo que possa ser me dado pelo remédio, pelo bem-estar, etc. Aliás, bem-estar nunca trouxe felicidade. É uma frase de um amigo meu chamado Pierre Rey. Pierre Rey. Enfim, esse quadrinho nos fala dessa possibilidade de nós pensarmos que existe um laço social a partir da presença de um resto, e existe um laço social a partir de uma manutenção de uma imagem, aonde eu
me irmanaria naquele que tivesse a sua imagem perdida, destruída, sofrida, combalida. Exemplo. Vou dar um exemplo caro a nós. Volto agora a começar a falar de novo da compaixão com esse modelo. Um dos nossos textos formadores, chama-se textos formadores, aqueles que montam a identidade de um país. Um dos nossos textos formadores é o texto de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Acredito que muitos aqui saibam que nesse texto Sérgio Buarque divide, ou aplica, melhor dizendo, duas categorias para o laço social, uma categoria do homem cordial e do homem polido. E diz que nós brasileiros herdamos a categoria da cordialidade. Nós somos cordiais, a diferença de outros povos que são polidos. Os povos polidos seriam todos aqueles da Europa, com exceção dos aventureiros, a saber, Inglaterra, Espanha e Portugal. Todos os outros, França, Itália, etc., né, seriam povos polidos. E os povos aventureiros, Inglaterra, Espanha e Portugal, são povos cordiais que deram mais importância no laço social ao futuro, à aventura, do que à tradição e o reconhecimento. Aqueles que dão mais importância ao futuro e à aventura dão como consequência um trato que demonstra isso. Por exemplo, nós brasileiros nos tratamos por você. Encontramos uma pessoa pela primeira vez e a gente beija essa pessoa. Nós utilizamos diminutivos com facilidade, né? Vamos tomar um chopinho? Né? Nós contamos intimidades passados 3 minutos de convivência. Né? Intimidades tipo, não, mas a minha cirurgia, ela foi melhor. Você quer ver? Né? Falamos sobre pais, mães, avós, amigos, inimigos, com a maior tranquilidade. Né? Não perguntamos o sobrenome. Quem de nós não passou por isso quando era pequeno? Né? Eu passei aquela coisa, falando, pai, né? O meu amigo Álvaro vem aí. Álvaro do quê, meu filho? Sei lá, Álvaro, pô, meu amigo Álvaro. Nosso amigo não tem nome? Tem, Álvaro. Né? E quantos de nós não tem amigos íntimos que a gente só sabe o apelido? Né? E um dia chama a Malu de Maria Lúcia. Ela diz, não é, porra, é Maria de Lourdes. Mas eu sempre achei. Pois é. Então, dizem que o Papa não vem morar no Brasil, né, porque no primeiro dia vai todo mundo se ajoelhar, né, no segundo dia ele vai passar, vai ter o cara lá tomando a pinga no bar, vai dizer, fala aí, santidade. Né? E no terceiro dia vão dizer, porra, mas esse tal de João Paulo está enchendo, né? Pô, de novo, uma missa. E a gente gosta, para burro, né, de ser cordial. E o Sérgio Buarque, eu trabalhei o texto do Sérgio Buarque nesse meu último livro, Você Quer o que Deseja. Ele diz assim, um belo momento ele tira a nossa felicidade, porque a gente acha que esse é o nosso grande espírito, a nossa grande vantagem contra, por exemplo, toda a frieza francesa, né? Vocês sabem que francês, para passar a falar você, tem que pedir permissão um para o outro. Né? Será que a gente pode começar a se chamar de você? É uma língua que chamar de você tem verbo, né? Que é o vocêsar, é o tutoyer. Né? E existe o chamar de senhor, é o senhorar, é o vous voyez. Né? On se vous voit, né? E on se tutoie. Né? Agora eu aprendi, mas depois de muitos anos, assim, lá. E sempre a primeira sensação, quando a gente, no meu caso, né, quando cheguei e vi aquela civilização,
é uma sensação de exclusão para um brasileiro, é uma sensação de o que eu fiz de errado, né? Por que estão me chamando de senhor? Né? Por que essa frieza, por que essa distância? E a gente se vangloria, a gente acha legal, né, voltar ao Brasil para o nosso tutuzinho, em todos os sentidos. Mas o Sérgio Buarque faz eu gostaria de ler para vocês o seguinte, isso está na página 44, para quem tem esse livro. Sérgio Buarque de Holanda não faz apologia do homem cordial. Ele não coloca no melhor dos mundos, ele previne que a vida em sociedade para o brasileiro, diz Sérgio, é de certo modo uma verdadeira libertação do pavor que ele sente de viver consigo mesmo. E aí ele cita Nietzsche, dizendo, ele é antes um viver nos outros, vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Isso é Nietzsche, né? Vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Bom, então, seja polido, seja cordial, não tem nenhuma boa solução, né? São duas formas do laço social, as duas questionáveis. Questionável também Lacan o questiona, por exemplo, na compaixão de um homem que não se separa de uma mulher por pena. É muito comum isso. Como é que eu vou me desquitar dela, coitadinha? Vai ficar aí sozinha, né? Tirar o sofá, levar os discos, a fita do Bonfim, né? Não posso. Assumir esse compromisso frente ao pai dela. Posso. Minha condição de homem não deixa. A esses, Lacan diz assim, olha, eu quero divertir vocês quanto a esse barato de altruísmo. Página 352, Seminário da Transferência, Josa Ara Editora. Desconfie. E eu desconfio, eu falo para vocês claramente. Desconfie das ciladas da compaixão. Daquilo que nos impede de fazer mal ao outro. A pobre garota. E por isso eu me caso com ela. E nós vamos ficar ambos aborrecidos por muito tempo. Apenas, se é por simples humanidade que os põe em guarda contra os perigos do altruísmo, isso não quer dizer que este seja o último recurso. É nesse ponto, aliás, que eu não sou o advogado do diabo e nem estou defendendo aqui o egoísmo, porque vocês me veriam como malvado, como Renato Giannini viu Jorge Forbes como malvado. Né? Lacan não disse isso, estou acrescentando. Né? É que de fato, a preciosa compaixão não passa da cobertura de uma outra coisa, que é o desamparo que sofre o homem de sair de perto da pobre mulher. Esse altruísmo é um profundo egoísmo. E ele termina, eu afirmo, diz ele, que o que ele respeita não é aquela mulher. O que ele não quer tocar na imagem do outro é a sua própria imagem. Veja, ele inverte a noção da compaixão. A gente começa com Rousseau, a compaixão, eu sinto pelo outro. Né? E aqui em Lacan eu sinto pelo outro para não ter que sentir em mim. É diferente. Eu sentir pelo outro para não ter sentir em mim. É um uso do outro. É a compaixão como uso. Bastante diferente. Muito pouco virtuoso. Se a intocabilidade dessa imagem não fosse cuidadosamente preservada, eu estou lendo, hein? Não fosse cuidadosamente preservada pela pessoa, o que é que surgiria em seu lugar? Surgiria a angústia. O que é a angústia?
A angústia é o sentimento que se tem quando a pessoa se dá conta que essa imagem não resolve a sua identidade. A angústia é a presença de algo não especularizável. E um homem, no caso um obsessivo, tem necessidade de se manter, do exercício de uma compaixão falsa, de um altruísmo falso, para vestir essa pedra com as roupas de uma mulher degradada, dizendo, né, pô, cara, não aguento mais a minha mulher. Mas a pessoa que diz, pô, cara, eu não aguento mais a minha mulher, está há 40 anos com a mulher, né? Ela tem uma função. Ela tem uma função que é recobrir a pedra no meio do caminho. É uma função covarde, da essência da covardia masculina. Não fiquem felizes, mulheres, por favor, porque tem a contraparte. Vai sobrar para todo mundo. Eu estou pensando o quê? Qual é? Qual é a contraparte? Eu vou passar rápido na contraparte. A contraparte é a mulher enfermeira. O nome já diz tudo, né? Tem mulheres que adoram, né, e que só conseguem se aproximar de um homem desde a posição de enfermeira. Eu tenho um amigo que é um psicanalista, né? Eu tenho amigos psicanalistas. Eu sou um psicanalista que tem amigos psicanalistas, é uma coisa... E esse... Dizem que os psicanalistas brigam muito. E ele diz assim, às vezes quando eu chego em casa, eu já aprendi que se eu digo que eu estou muito bem, ela vai brigar comigo, vai ficar indiferente. Então eu digo que eu estou com cãibra no dedo e que eu não consigo escrever. É uma delícia. Aí fica tudo legal, né? E eu não consigo, se eu não tiver uma queixa, fica mal, né? Então, é mutatis mutandis, né? Eu não vou detalhar, mas é mutatis mutandis, é o outro lado da questão. São duas formas de pôr em questão a virtude dessa compaixão. É só Freud ou Lacan que estariam numa posição diferente da de Rousseau? Não. Já citei Nietzsche e volto a citá-lo. Em 1888, a compaixão, ela está em oposição às emoções tônicas. O que são emoções tônicas? As emoções tônicas são aquelas que elevam a energia do sentimento vital. A compaixão tem efeito depressivo. Perde-se força quando se compadece. Com a compaixão, aumenta e multiplica-se ainda o desgaste de força que já em si o padecimento traz à vida. Repito, a compaixão piora o padecimento que a vida já traz. O padecer mesmo se torna, com a compaixão, isso eu acho genial, o padecer mesmo, o resto também, o padecer mesmo se torna, com a compaixão, contagioso. Vocês já notaram? Compaixão é contagioso. Né? E ai daquele que não se compaixi. Né? Ele é excluído imediatamente. E vou daqui a pouquinho dar um exemplo do problema disso. Não, vou dar já. Muita gente acha que psicanalista é para ter compaixão.
Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que vai... O José vai no aniversário da Maria, sua irmã. É aniversário de 15 anos. O Zé tem 17. E no meio da festa, e é família das antigamente, tem valsa. Com DJ, mas é valsa. E no meio da valsa, o Zé começa a berrar que ele não teve nada daquilo. E ele não teve nada daquilo porque ele é adotado. E a Maria é uma filha natural e ele é adotado. E foi porque ele foi adotado que aí liberou o ovário da mãe dele. Que até então estava empanturrado, que não funcionava. Né? E que por isso o adotaram. Né? Sem mesmo saber, queimaram o registro dele. Queimaram o registro dele. Ele nem sabe quem é a mãe, nem sabe quem é o pai. Sabe que é gente boa, não sabe. Porque queimaram. Né? E a Maria sabe tudo. E a Maria, ele ainda liberou o caminho. E a Maria tem festa de 15 anos, ele não teve nada. Ele faz um bruto de um esporro. 2 dias depois, os pais me procuram. Estou preocupado com o Zé. Não sei o que a gente faz. Eu acho que a gente fez tudo direito. Aos 7 anos de idade, disseram para ele, Zé, você é adotado. A gente gosta de você, filho, como um filho igualzinho aos outros. Danou, né? Explicou a desgraça. Né? Enfim. E aí... Enfim, nós fizemos tudo e agora ele está assim. A gente precisa cuidar esse negócio do adotado. Né? Isso é muito sério. O senhor cuida de adotado? Eu falei, sou especialista. Adotado é assim, foi tudo que eu aprendi com Lacan. Né? Assim, lacaniano, especialidade adotados. Né? Então vamos trazer o Zé aqui para o senhor, porque agora ele vai resolver, ele vai ficar bem adotado, vai ficar excelente adotado. Aí no dia seguinte vem o Zé. Né? Eu estou evidentemente exagerando um pouco, mas não muito. Não, juro, não muito. No dia seguinte, né, lá vem o Zé. Com cara de adotado. Né? Quer dizer, como é que adotado você entra na sala de espera, né? Já assim, né? Já na ponta da cadeira, porque né? Na cadeira refestelada são os filhos naturais. Na ponta da cadeira, qualquer hora vão me tirar, né? Vai vir algum outro ali. Né? Bom. Aí, né? Licença, né? Pode sentar. E aí, o que o adotado vem me falar? O adotado vem falar que ele é adotado. Né? Pro azar do adotado, tudo que não me interessava ouvir dele era o adotado. Mas tivemos um primeiro encontro onde ele me explicou, era impossível interromper. E então eu, mas aí fica bonito. Compaixamisticamente, sei lá, né? Eu o vi, provavelmente com uma cara de compaixão, né? Muito grave. Né? Marcamos um novo encontro. Era tão grave, eu me lembro desse caso, eu marquei um encontro para um sábado de manhã. Por que sábado? Porque é grave, porque eu estou adotado. Sábado de manhã. Aí, quando chega, não sabe, eu falei assim, escuta aqui, vamos nos entender. Não posso tratar do raio da sua adoção. Como? Né? Porque você tem que nascer de novo para não ser adotado. Não tem nenhuma possibilidade de eu tratar de adoção. Né? Não sou assistente social, não sou juiz de sei lá o quê. Né? Não sei fazer isso. Né? Você é adotado, tem filhos adotados, tem filhos não adotados, ou filhos ditos biológicos ou naturais. Né? A única coisa que eu posso te dizer, né, é que você está tão ferrado quanto todos os naturais. Né?
Porque o mais velho que chega aqui vem para me dizer, pô, é um saco seu filho mais velho, né? Porque a gente tem obrigação de tudo. Qualquer coisa que acontece, porra, você não viu teu irmão, tua irmã, você não viu, não aconteceu, porra, não é, como é que vai ser? Você está saindo de casa, você não está vendo, não está prevendo, aposentado do livro, você tem que prever primeiro, você tem que fazer as coisas, depois você tem que fazer, você tem que cuidar, porque agora, porra, a gente tem que dar o cursinho para sua irmã, depois tem que fazer o outro, tem que dar o carro, não, porra, você vai querer tocar o carro já? Não, você tem que ficar na sua suposição, poxa. Tá bom, papai, tá bom, tá bom. Seu filho mais velho, né? O mais moço, né? Que todo mundo acha que é uma gracinha, que é o glamouroso e tal, né? Tá vendo? Tá aqui? Meio grande, né? Eu tive que emagrecer para entrar, né? Porque meu irmão é mais magro que eu, né? Essa camisa aqui, né? Essa blusa aqui, calor desgraçado, não tinha outra não, né? Mas só se vai assim, né? Meu pé tá apertado, né? Mas meu irmão só usou 2 vezes. Meu pai disse, não dá, tá pensando o quê? Então vai de Havaiana. Eu falei, não posso café filosófico de Havaiana, né? Mas não é café filosófico, mas é à noite. Na CPFL não pode, TV Cultura. Não. Enfim, é sempre o perdidinho da vida, né? O esquecido, esqueceram de mim. E o do meio? Sanduíche, todo mundo sabe, né? Quer dizer, por favor, soltar o fio do microfone. Bom. Então, o filho do meio é o filho sanduíche. Então, a ideia, né, do ferrado do universo, né? O Freud descreveu esse caso. São as exceções. Exceções. Tem um texto do Freud chamado Exceções. Pequenininho, eu recomendo leitura de cabeceira para todo mundo, né? Exceções. Exceção é isso. Quer dizer, eu já cumpri. Ele pega de Shakespeare, de Ricardo III, ele se baseia em Ricardo III, que começa dizendo assim, vocês estão vendo, a peça começa, Londres está em festa. Né? E ele na boca de cena, explicando, eu sou feio, corcunda, maltrapilho, aqui, pá, né? Adotado. Né? Então, o que me resta fazer, se não ferrar com o reino todo? E a peça, né, é exatamente, a partir do momento que você é uma exceção, então, tudo bem, eu não tenho mais que pagar nada, no sentido que eu já paguei, eu já sou adotado. Bom, o que aconteceria, eu fiz esse pequeno intermezzo, quando o Nietzsche falava que o padecer é contagioso. Esse adotado que eu recebi, já tinha feito, esse adotado, ele tinha feito uns 12 anos de terapia. Né? Ele chegou com pós-graduação de adoção. Mas pensou que, como, por exemplo, né, foi indicado para o pai dele, assim, não, esse cara, né? Enfim, fizeram algum elogio, com boa razão. Né? Fizeram algum elogio que fez com que agora vamos melhorar um pouquinho. Ele veio para melhorar um pouquinho a sua desgraça. Né? Era a ideia da compaixão como cumplicidade da desgraça. Né? E aí é bom, aí é legal. Bom, continuo com Nietzsche, só mais um pouquinho. Né? Ele diz assim, então, o padecer mesmo se torna com a compaixão contagioso em certas circunstâncias, com ela pode ser alcançado um total desgaste da vida. Tá dado exemplo. Um total desgaste da vida e de energia vital. Arma-se em favor dos deserdados e condenados da vida, quer dizer, a compaixão, arma-se em favor dos deserdados e condenados da vida, e pela multidão de malogrados de toda espécie que mantém firmes na vida. Dá à vida mesma um aspecto sombrio e problemático.
depois de tudo isso, ousou-se denominar a compaixão uma virtude, quando em toda moral nobre ela é uma fraqueza. Foi-se mais longe, fez-se mesmo da compaixão no sentido da superior às outras, a virtude, o chão e origem de todas as virtudes. Ele não deixa de externar claramente a sua posição sobre a compaixão. Penúltima reflexãozinha com vocês. Eu comecei dizendo por que embora simpatia e compaixão possam ser, etimologicamente, possam ser palavras muito semelhantes, porque as duas falam do sentir com, do sofrer com, do estar afetado com, do pathos, afeto, no duplo sentido da palavra, né? Afeto de bater e afeto de enlaçar. Então, por que compaixão popularmente é vista com mais seriedade que simpatia? Vou dizer o que eu pensei a respeito para vocês. Eu acho que um pouquinho já disse aqui, volto a dizer, porque eu acho que é um bom momento. Porque nós temos uma tendência a dar mais peso e verdade à dor, ao sofrimento e ao xingamento que a alegria, a felicidade e ao elogio. O elogio é sempre mal visto. O elogiado sempre vai dizer que não é com ele. Você está exagerando. E quem elogia é sempre visto como um puxa-saco, como um bajulador. Enquanto, no insulto, o insultado, fora um eterno candidato a prefeito, né, sempre diz é com ele, né? Ele diz é com ele. Tem um candidato que diz não tem minha assinatura, portanto não é comigo, né? O dinheiro é, mas a assinatura não. Né? Enfim. Então, é verdade. Alguém falou, olha, mas eu não falei nem nome nem assinatura. Então o insultado, quando alguém é insultado, né, ele reage. Ele reage. E quando alguém insulta, ele é aplaudido. Pô, gostei de você, viu, cara? Pô, você falou a verdade hoje. Legal, você falou mesmo que tinha que ser dito desse cara. Eu sempre pensei, eu não tive assim, não tinha assim a palavra como você teve para dizer. Você teve. Legal, você falou pela gente, viu? Bacana você. É claro que 2 minutos depois ele vai ser abandonado. Mas enfim, no primeiro momento, né? No primeiro momento ele é bem visto como um ato de coragem. Eu fiquei me perguntando por que raios o insulto era verdadeiro e o elogio era falso. A palavra insulto vem de cair sobre, insultar e saltar sobre. A nossa angústia é tanta de saber que a palavra falha em nos representar, em nos capturar. Nós queremos ser capturados. Daí, por exemplo, capte-me, camaleoa. Nós queremos tanto
isso, o medo é tanto de que eu não consiga ser seduzido, que não conseguindo ser seduzido, melhor ser insultado. Falem mal, mas falem de mim. É um fato. É uma forma de ter um lugar no mundo. Né? Sérgio Ricardo que o diga. Né? Rubinho que o diga. Existem certas pessoas que necessitam mostrar, né? E eu não consegui de novo. Né? Mas um dia você também vai conseguir. Né? É necessário isso. É um outro aspecto que me fez querer falar para vocês. Que se simpatia não tem o mesmo poder que a compaixão, é porque a simpatia perdeu a identidade com a dor. Ninguém associa simpatia com dor. Tenho maior simpatia por aquela pessoa, não quer dizer me associo na sua dor. Tenho compaixão por aquela pessoa, quer dizer eu não tenho aquela dor, mas me preocupo com a dor dela. Né? Então, e esse sentimento, em um mundo que está em franco desvario como o nosso, que será o tema do módulo que eu coordeno no segundo semestre, o desbussolamento da globalização, esse mundo vai ver crescer situações de compaixão. Vai ver crescer clubes de doentes, clubes dos obsessivos compulsivos, clubes dos fóbicos, clubes da doença de pânico. Ontem alguém me disse assim, eu tenho doença de pânico, mas com uma certa... Sabe, em francês fala-se prestance, é uma certa exibição, um pavoneio, como falam os argentinos, né? De vez em quando os argentinos têm um certo pavoneio. Então, porque eu tenho meu síndrome do pânico. Eu falei, escuta aqui, se você soubesse que síndrome do pânico é histeria da angústia, você falava com a simpáfia? Né? Eu tenho histeria da angústia. Não, histeria da angústia não. Né? Mas é perigoso, de certa forma, quando certas categorias que servem para a clínica e só na clínica e não deveriam ultrapassar as fronteiras da clínica, entram na sociedade e passam a dar guarida para as pessoas através de clubes de sintomas. E nós temos vários clubes de sintomas. As pessoas vão dizer, bom, mas você não pode criticar isso, porque, de certa forma, isso apazigua as pessoas. É verdade. Realmente apazigua. Um clube de doenças do pânico, né, todos juntos têm menos pânico do que separados. É formidável. Né? É uma visão da espécie humana, né, que cada um... Não é a minha, mas eu respeito. Né? Pode-se ter. Eu acho preferível outros caminhos. E concluo, então. E concluo que nós estamos numa época francamente favorável a transformar a compaixão como cimento do laço social e fazer dela uma virtude. Penso, dou a minha posição, até assim poderemos ouvir outras, né? Penso que ao fazer isso, nós fixamos as pessoas em um laço imaginário, retirando delas a possibilidade de se responsabilizarem pelo incompleto da vida. Eu quero antepor a irresponsabilidade do sintoma.
Vocês vão me dizer, como é responsabilidade do sintoma? Coitado, está sofrendo de toque, né? Coitado, está sofrendo de síndrome do pânico, né? É só dar um antidepressivo que fica bom, né? Não fica não, né? Não fica não. E o antidepressivo, se vocês quiserem saber, 7 meses depois de uso de antidepressivo comparado a placebo, né, é praticamente o mesmo efeito. Mas as pessoas preferem continuar tomando antidepressivo. Por quê? Porque para tudo tem remédio. Porque é necessário que me diga que para tudo tem remédio. Eu acho necessário que se façam encontros como os nossos, cafés filosóficos como os nossos, que podem permitir uma outra visão. Não tão óbvia, não talvez do bom senso, não talvez tão compaixamento, mas simpática talvez. Simpática a uma essência infalha, que se contrapõe a essa irresponsabilidade, a esse isto me aconteceu, a esse eu sou adotado. Só existe um ponto naqueles que não pensam a compaixão como a virtude. É que todos nós somos adotados. É que não há uma única pessoa nesse café que seja um filho natural. Todos somos adotados. Todos, sem nenhuma exceção. Temos uma certidão de nascimento alienada. E todos podemos um dia nos pôr a pergunta se, frente a esta alienação primeira, necessária, fundamental, da dor de dente, dor de barriga, do ei, do ui, por onde eu comentei, se frente a isso, em vez de prover no laço social a minha cicatriz também é muito grande, eu também sofro com você, você é adotado, mas olha, não tem problema que você seja adotado. Seu pai e sua mãe você não está vendo, mas eles gostam de você igualzinho como gostam do outro, você não está vendo. Quando você fez tal aniversário, deram para você aquele Lego fantástico que você queria, deixa agora sua irmã fazer o aniversário de 15 anos, e a gente vai fazer a coisa assim, mas não, eu sou adotado, não, você vai ver, tá bom, então tá bom, vou ficar assim. Perceber que nada mais é do que nós continuarmos criando falsos clubes na globalização, falsos clubes de sofrimentos estáveis. Acho que nós temos uma obrigação, por que não dizê-lo, uma ética é uma obrigação. Eu acho que nós temos uma ética mais próxima a todos nós, de cada um se responsabilizar de dar uma resposta singular e criativa, como deu Drummond para essa pedra. Do Drummond para cima está aceito, né? Como deu Drummond para essa pedra, né? Como a cada um seria dado talvez a exigência, né, de frente a uma irresponsabilidade de um sentimento natural de compaixão, né, perceber a extensão da adoção do ser humano e a necessidade da responsabilidade frente a este corpo, frente a esse corpo, que nenhuma dessas soluções resolve e que é o exemplo do problema que a não solução, a invenção e a responsabilidade, esta sim traz uma resposta interessante para esse mundo. Obrigado. Jorge. Oi. Boa noite. E eu acho que tem uma certa enunciação política também. Está embutido na sua fala alguma coisa da ordem do político? Quando você praticamente diz que o psicanalista é aquele que nem paga essa hipoteca, nem quita essa hipoteca em nome do paciente,
nem se condói, né, do infeliz, nem se compadece do infeliz. Quer dizer, ela não faz concessões imaginárias ou egóicas a essa... Tá falando? Bom, nesse sentido eu gostaria que você comentasse um efeito que é visível dentro do espaço dos profissionais de saúde mental, de que a psicanálise é mais antipática do que outras formas de ofertas de psicoterapia, na medida em que elas fazem mais concessões ao egóico, ao imaginário e tudo mais. E se tornam mais simpáticas porque compactuam com o hedonismo, com uma série de coisas, né? E, num outro sentido, o psicanalista também é aquele que, por permitir a angústia, que a angústia venha, permitir o silêncio, ele também não funciona como um amortecedor de tensões sociais. Eu te agradeço, me fez lembrar algo importante. Várias coisas eu acho importantes essa sua questão. Primeiro que, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que eu falei age no espaço político, né? Aliás, eu acho que nada, eu não acredito no analista fora do espaço político. Ponto primeiro. Segundo, essa sua questão me fez lembrar uma provocação que foi feita a Lacan em um texto de fácil acesso. Ele se chama Televisão, esse texto. É um texto pequeno de um programa de televisão que Lacan fez em 1973, pouco depois de 68, pouco depois da Revolução de 68, e quem o entrevistava era seu genro, um maoísta à época, Jacques Lamillère, que lutou na Revolução Estudantil de 68 e fez essa pergunta para ele. Qual é a dos psicanalistas? Porque o pessoal da saúde mental está carregando a miséria do mundo. E vocês, como é que ficam nessa? E a resposta foi pouco clara naquele momento, ao menos para mim. Eu demorei para ter alguma ideia a respeito, eu acho que muitos outros também. Ele disse assim: eles se enganam, essas pessoas. Eles não percebem que, ao fazer isso, eles estão reforçando o discurso que eles denunciam. A resposta foi essa, mais ou menos, quer dizer, não estou falando de cabeça. Ao se encarregar da denúncia dessas misérias, eles estão reforçando o discurso que eles denunciam. Eu pretendo cuidar disso de uma outra maneira. Então enfim, eu não vou explicar agora essa resposta, porque eu espero que tudo que eu falei responda, né? Outro aspecto que você disse é sobre a angústia. Ontem mesmo eu li uma nova revista do Conselho Federal de Psicologia. Deve ter psicólogos aqui, né? Acho eu. E não só porque, enfim, eu sou psicanalista e existe uma proximidade de campo, mas porque eu soube nessa revista do Conselho que existem 130 mil psicólogos no Brasil. Portanto, né, em reuniões que interessam o laço social humano, deve ter psicólogos, né? Não existem 130 mil psiquiatras no Brasil. Existem 130 mil psicólogos. Eu não sou psicólogo, eu sou psiquiatra. E eu não conheço, portanto, eu não conhecia essa revista, me foi dada por uma amiga, e o segundo ou terceiro trabalho que eu li dessa revista, que saiu essa semana, chama-se Diálogos, Ciência, alguma coisa assim. É do Conselho Federal de Psicologia, é uma revista
que saiu agora, bonita, bem feita, de todos os conselhos do Brasil. Então, essa revista tem um trabalho de uma moça que me chamou a atenção por esse aspecto que você levantou, porque é o terceiro ou quarto trabalho desse exemplar, que dizia assim: precisamos tomar muito cuidado, nós psicólogos, porque estamos entrando num mundo de muita angústia. E temos que rapidamente encontrar uma forma de aplacá-la. Porque sabemos que a angústia trará malefícios de ordem econômica muito importantes que fará que o Brasil ande pior do que está. Alguma coisa assim. Então, é muito comum isso, né? Esse trabalho foi escolhido para ser posto em destaque numa nova publicação. É muito comum a ideia da angústia como um perigo. Depois da época da depressão que nós acabamos de viver, né, onde eu não peço para as pessoas abrirem as bolsas ou bolsos e mostrarem antidepressivos, né, mas depois dessa época, nós vamos entrar na época dos tranquilizantes novamente. Vocês devem estar notando que as revistas semanais, as grandes revistas, estão dedicando sem parar capas sobre o estresse, né? Tabelas de estresse. E a grande doença agora é o tal do estresse. E o que é o estresse, né? O estresse é que a pessoa que não consegue, ela está bombardeada de tantas opções na vida, então ela fica estressada. Isso me parece tão bobo, para não dizer boçal, tão bobo, quanto dizer que uma pessoa engorda porque vai num restaurante e o cardápio é muito grande. Chegou num restaurante, o cardápio era enorme, comeu tudo e ficou gordo. Pô, só fui em restaurante agora de um prato, né? De peixe grelhado com brócolis, né? Quer dizer, então, em vez de se perguntar por que raios as pessoas, né, estão se sentindo tão mal com a profusão de escolha, em vez de falar da covardia da escolha, né, prefere dar um remédio para diminuir a atenção da pessoa, para fazer um escudo químico para que ela seja menos bombardeada, para que ela não tenha que ir para Campos do Jordão, Visconde do Mauá, Ouro Preto, Raico Parta, né? Mas que possa então viver em Campinas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, enfim, nas grandes cidades, né? Com a sua tranquilidade dada por essa cachoeira química que são os tranquilizantes. Eu acho que a gente caminha por aí. Acho que há uma tendência forte por aí. Concordo plenamente com você. Eu acho que foram esses pontos, né, que você levantou. Jorge, Faz assim. aqui, ó. Aqui na sua frente. Bem na frente. A gente nunca viu que está na frente. É verdade. Como você considera o conceito de empatia do Carl Rogers? Ele seria uma terceira via entre esse desmerecimento da simpatia e a exaltação da compaixão, do qual você falou? Eu não sou competente para te responder. Eu estudei Rogers, mas eu confesso que há muito tempo. E eu não saberia te dizer. Eu posso te responder uma parte da pergunta, então não posso te responder. Para mim, o conceito de empatia de Rogers, né, não responde à minha inquietação, porque se respondesse eu teria continuado. Eu falei, eu estudei isso, mais precisamente em 74, 75, 76. Né? Não me parece, para mim, não foi a minha escolha. Também não foi a minha escolha, por exemplo, como analista, a empatia
kleiniana, entre aspas, do sentir junto ou sentir pelo paciente aquilo que ele não pode sentir, que é o conceito de contratransferência, aonde no silêncio do analisando, o analista preencheria a lacuna com o sentimento dele, que estaria menos defendido que as palavras do analisando. Então, ele faria com que aquelas coisas difíceis da vida dele pudessem ser melhor aceitas, passadas pela elaboração do analista, que faria uma coisa mais doce e desceria melhor. Daí vem a ideia do elaboração, né, do vamos ver junto, vamos caminhar junto. Me demoraria a fazer a crítica disso, mas acho... Não me pergunte se acho isso válido como experiência humana. Claro que é uma experiência humana, é maravilhoso. Se alguém quiser sentir junto comigo, acho formidável. Eu estou pensando se isto, para mim, é um elemento que pode levar a uma pessoa, tiraram daqui, a uma pessoa a se enfrentar com essa pedra. Eu tenho um objetivo, mesmo. Né? Eu tenho um objetivo, acredito nisso. Eu acredito nisso mesmo. Né? Eu passei por isso. Eu acredito que não há escapatória, que todas as tentativas de transformar o homem num animal não deram certo. Ou criaram um robô, ou criaram eugenia. Acredito que nós estamos de novo frente a riscos eugênicos muito grandes. E o nazismo foi ontem. Então, o que eu acho interessante é poder estar junto de alguém, no exercício da absoluta singularidade desse alguém. Eu acho que uma vez na vida, alguém deve poder dizer, aconteceu isso comigo, e que o outro não diga comigo também. Que não roube o script, que não suba no palco, sabe? Uma vez na vida, essa pessoa possa dizer, isto que eu vivi. Que seja uma singularidade. E até mais, se ela disser de uma forma comum, você transformar aquilo numa singularidade. Então, antes de me interessar, eu vejo que estou um pouco empolgado, peraí. Aí assim, café filosófico. Assim. Então, antes de me interessar a dizer eu sinto como você, ou comigo também, o famoso comigo também, né? Todos os sofredores são solidários, né, João? Essa daí. Né? Quer dizer, antes de me interessar a isso tem na vida pra caceta, bomba. Né? Eu acho, o que me interessa é saber, por exemplo, que a menina feia sofre porque ela é feia. E a menina bonita sofre porque é bonita. Aqui, para quem pensa que é fácil ser bonita, é um horror. Eu não tive 1 ou 2 casos de mulheres bonitas que sofrem. Tive um monte, mais do que mulher feia. Né? Mulher feia já... Né? Né? Então, me parece, e para concluir, porque me entusiasma essas coisas, eu que vou deixar o falar, eu apresentei aqui o ano passado um pedaço de um estudo meu sobre a música eletrônica. E lá, eu não sei se você estava aqui ou não. Não? Você perdeu, hein? Mas eu fui estudar música eletrônica bastante. Não tem nada a ver se eu gosto ou não. Eu gosto de Tom Jobim. Mas eu fui estudar música eletrônica porque eu falei assim, o que esses jovens... Como é que esses jovens dançam juntos? 3 milhões de jovens dançam juntos nisso. Dizer que isso é batistaca é muito pobre, sabe? Muito moralismo de anos 68, sabe? Quer dizer, o bom mesmo era o meu barzinho em São Paulo, lá com o Quitanda, lá na rua da Vila Nova, a gente está lá tocando assim, legal. Né? Isso é muito ruim.
ruim demais. Quer dizer, o que é essa música eletrônica? Eu acho que é uma demonstração da possibilidade de singularidades conjuntas. É a única maneira, porque é singular, né? Ninguém entende nada daquela música eletrônica. Né? Quer dizer, são as singularidades conjuntas. E daí eu desenvolvi um trabalho sobre a possibilidade do monólogo articulado. Então, só para dizer que a coisa vai longe para mim. E se um dia eu, por exemplo, se eu abandonei minha formação primeiro em psicanálise, que não foi lacaniana, se eu fui atrás dessa pessoa, né, Jacques Lacan, num momento que aquilo para mim era assim, bom, para ser psicanalista eu precisava que alguém me mostrasse alguma outra coisa que não fosse dizer que a cura do mundo estava baseada no que eu sinto por alguém. Eu não tinha essa confiança total, assim, do que eu sinto por... O meu sentimento vai curar você, sabe? Aquilo que eu sinto vai curar você. Não, mas eu acho que a minha diferença vai. Sabe? O exercício da singularidade e a possibilidade da responsabilidade vai.